Olá, saudações e bem-vindo a mais um episódio do VIP Podcast. Hoje recebemos um jovem técnico de saúde, filantropo, missionário e evangelista que nos últimos dias tem desencadeado trabalhos missionários com o objetivo de ajudar as comunidades vulneráveis através de apoios internacionais e também campanhas a nível das redes sociais. Com ele vamos conversar em torno de vários assuntos, com destaque para desafios sociais que a juventude tem enfrentado nos últimos dias, também outros assuntos que obviamente irão te interessar. Portanto, meu nome é Rafael Cocorico e em nome de uma vasta equipe que torna possível esta transmissão, recebo então um forte abraço. Messia, bem-vindo ao VIP Podcast. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, que o VIP Podcast fez para mim, para estar aqui nesta tarde, para, na verdade, abordarmos este assunto que é muito relevante, a nossa geração de hoje em dia. Eu chamo-me Saulo Armando, sou, na verdade, técnico de medicina e, ao longo do tempo, senti esse chamado, de fazer trabalho missionário no campo, desde 2020, antes de eu ir na formação. Nasceu algo dentro do meu coração, por ter visto as pessoas ao longo do tempo na sociedade. Às vezes, quando a gente íamos para as deslocas da igreja, e eu conseguia ver algo muito triste com as igrejas que nós temos lá, sem teto, sem cadeiras. Às vezes aquelas crianças, quando vêm a gente aí vindo para a sua comunidade, as crianças sem descalços, sem chinelos, sem roupa. Então aquilo tocava muito meu coração e eu, na verdade, não tinha como na altura poder apoiar as pessoas carentes. Então, quando eu saí, fui para a formação fazer meu curso de medicina. Durante esses 3 anos, 2021, eu conheci um pastor australiano, o pastor Herbert, que fiz cursos de teologia à distância na Austrália. E depois eu compartilhei, na verdade, essa situação do nosso povo aqui em Moçambique. E ele se interessou bastante e disse: qual é a tua visão? Eu falei para ele, compartilhei ideias. Então, desde 2021, enquanto eu estava em formação, Deus tocou o coração de pessoas que eu recebia. Na altura eu recebia dólar, recebia $300, 400, 150, dependia de cada mês que eles conseguiam ganhar fundos. Mas mesmo assim eu conseguia mandar para aqui, para a obra de Deus, caminhar. E só 2022, por causa do perto da escola, e acabei me distanciar com eles um pouco. Então eu ficava mais focado já com a escola. Quando eu terminei, então, com o tempo, foi assim mesmo. Então sou exatamente esta pessoa, sou técnico, na verdade, de saúde, sou evangelista, consagrado com a Igreja Monte de Louvor em 2022, e também ao mesmo tempo sou, como chama tropo? Filantropo. Filantropo. Ok, e o que encontrou Messia nas comunidades vulneráveis que os relatórios oficiais não mostram? O que realmente encontrou? Bom, eu acho que falei um pouco disto, da situação da nossa comunidade. Isto é algo que nós temos que acreditar, é notório, Por exemplo, você é professor, temos aqui doutor também, consegue ver a realidade do campo quando vão lá para fazer um trabalho, está falando das periferias. Olha só, eu encontrei algo muito triste, que qualquer mesmo que não seja um coração missionário, consegue perceber a situação daquele povo vive, Às vezes, da última vez que eu fui para o campo, eu pude mesmo presenciar uma situação muito triste, onde você encontra crianças com seus 7 anos, 8 anos, são obrigados a ir na machamba para fazerem um trabalho forçado para depois ganhar um pão para comer ou se calhar para almoço. Você encontra as mães vão lá na machamba, percorrem 1 quilômetro muito grande para ir buscar água. Se calhar 10 km, 5 km para ir buscar água não potável, E você encontra crianças sem calçados, sem roupas. Então, nesse tipo de situação, é que nasce já um coração de generosidade, de amor. Por causa disso, Deus chama-nos para certos propósitos, E esse é um propósito, na verdade, que Deus chamou
para poder atender essas pessoas. Então, por conta de tudo aquilo que eu presenciei no campo, aí nasceu esta missão. Houve um momento que disse ou pensou que isso não deveria estar a acontecer em pleno século XXI? Exatamente. Nesse século nós estamos, na verdade, né? E eu nunca pensei nisto porque conheço a realidade, né, do nosso continente, nosso país, Moçambique. Então, sempre a gente temos pensado, olha, imagina se na verdade todo mundo, né, olhasse para estas situações. Se o governo, tanto como as empresas, ONGs, todos olhassem por essa situação e lutar por uma justa causa para tentar minimizar a situação, pelo menos alguma coisa poderia melhorar, mas não é isso que nós estamos a viver, né? Há isolamento total destas pessoas da comunidade. E por isso aí é necessário que haja pessoas com coração de humanidade para olhar para essas pessoas. Já pensei nisto, na verdade, que se todo mundo, né, fizesse alguma coisa, tanto como governo, tanto como ONGs, tanto como pessoas individuais, empresários, pessoas com coração livre, né, poder ajudar, eu acho que poderíamos minimizar muitas coisas. Como eu disse ao princípio, que estamos hoje a conversar com um jovem que é técnico de saúde, é evangelista, filantropo e missionário, e por falar em saúde vamos olhar de forma particular para esta área. Como enfermeiro, qual é a ferida social mais grave que encontrou nas comunidades? A grande ferida, na verdade, da comunidade sempre que é a questão da alimentação. A alimentação, na verdade, é uma ferida que afeta a população. Os únicos pedidos que muitas vezes eles têm feito é só comida. Eu não pedem roupa nem chinelo, não posso mentir, não. Eles não pedem mais nada, a não ser comida. Então dá para ver que essa é uma ferida mesmo que afeta muito a população. Já encontrou situações em que as pessoas morriam mais da pobreza do que doenças? Nunca presenciei essa situação, na verdade. Nunca presenciei essa situação. E o que sente quando encontra crianças sem alimentação? Adultos sabemos que normalmente conseguem se alinhar ou suportar alguma dor. Mas como sente, como pessoa, como missionário, como evangelista, como um técnico de saúde, o que sente quando encontra crianças nas comunidades sem alimentação e sem nenhuma esperança que pode ter? É por isso aí nasce, né, o propósito para nós que nós temos com essas pessoas. É por conta mesmo da situação de muitas crianças que vivem na vulnerabilidade, né? Então eu me sinto mal. Da última vez quando eu fui para Itiverano, né, fui lá com o propósito de dar um seminário da liderança dos pastores daquela toda a comunidade, me convidaram para fazer esse trabalho. Mas quando eu chego, me levaram, né, me apresentaram uma criança que vive com a sobrinha de 17 anos de idade. Uma criança de 17 anos de idade cuida de outra criança, né, de 8 anos de idade. Então foi uma situação muito que chamou mesmo, que tocou bastante no meu coração. Eu, quando fui dentro de casa, encontrei que eu não tinha comida, dormia numa esteira, sem cobertor, sem nada, percebes? E conversei com ela, disse que nós estamos já há 2 dias que nós não estamos a comer aqui. Então, durante a conversa, sabes, eu tive um toque muito grande, né? E de repente eu comecei a tirar lágrimas sem perceber como essas lágrimas estão a ser como, porque aquela história daquela criança ou daquela família, né, de menores de idade me tocou bastante e tivemos que fazer alguma coisa. Graças a Deus, depois de um dia fomos atendidos e tínhamos que trazer uma solução para aquela família. Compramos colchão, compramos comida, compramos tudo que for necessário, fomos entregar. Então praticamente quando a gente vamos para o campo, a gente presencia essa situação, isso toca nosso coração, machuca mesmo. É seguro dizer que, na verdade, ao nível dos bairros existe a pobreza extrema? Existe. E, na sua opinião, este país, esse nosso país chamado Moçambique, é um país pobre ou um país mal gerido? Eu acredito que
Deus não fez alguém para ser pobre, percebes, né? E Deus fez cada um, fez todos com todos os sentidos que o humano tem, né? Então, por exemplo, para a questão de África ou Moçambique, nós somos ricos, temos tudo para dar certo. Então, eu posso te dar 1000 meticais, dar também a outra pessoa 1000 meticais. Cabe já a cada um como gerir esses 1000 meticais. Né? E você pode pegar 1000 meticais, vai querer curtir ou comprar tudo e acabar essa hoje. Ou tu vai pegar esses 1000 meticais, vai investir em alguma coisa. E esse investimento pode lhe dar retorno amanhã. Então você já consome de uma forma desnecessária. E aí parte já a má gerência do dinheiro, para ser neste caso. Está a dizer que as pessoas às vezes têm a oportunidade de ter os valores, mas gerem mal? Exatamente, gerem mal. Então, as pessoas gerem mal ou porque não tem mesmo? É porque as pessoas mesmo sabem gerir as coisas. Por exemplo, você está a dizer que essas crianças que acabou de dizer agora é uma questão de má gestão? Olha só, por exemplo, você vai falar do campo, né? Tem pais que tem 3 mulheres, 4, 5 esposas, neste sentido, sabendo que a situação dele não lhe permite para que ele tenha mais mulheres, mas mesmo assim acaba se envolver com outras mulheres e isso acaba gravando a situação da própria vida dele, da família, coloca em risco. Então, não fugindo da pergunta, nosso país, Moçambique, é um país rico, temos tudo para dar certo, só que existe uma gestão mesmo na parte das pessoas que Deus colocou para poder gerir a nós, que somos povo de dele mesmo. Okay. Estamos a dizer que as pessoas que hoje não conseguem, no mínimo, comprar um prato de comida, um pão, é má gestão ou é má gestão generalizada? Começa de algum sítio e acaba afetando os outros. Eu acho que é questão mesmo de má gestão generalizada, né? É complexa mesmo, porque, sabes, temos pessoas que estão no campo, né? Que eles fazem um negócio lá no campo e conseguem. Não são todos que a gente encontramos no campo que sofrem. Tem pessoas que vivem mesmo. Você encontra uma casa boa, né? Ele faz plano, que abre uma chamba de gergelim, abre umas chambas e consegue ter colheita, né? Através do plantio que ele faz e depois vende, consegue recursos e faz alguma coisa. Abre uma banca, né? Compra chapas para a cobertura da sua casa. Então é questão mesmo de gestão. Se a gente termos essa capacidade de gerir as coisas, eu acho que poderíamos minimizar muitas situações e não poderia haver a questão de pobreza, porque outros quando pegam dinheiro já querem mexer muitas mulheres, já querem mexer bebida, muitas coisas e isso consome totalmente os nossos recursos e por fim a gente acabamos já despertar quando não temos nada. Enquanto outros quando conseguem o pouco que ele consegue através do seu negócio, ele consegue pensar em casa. Olha, em casa não tem arroz, compra arroz para os filhos, compra qualquer coisa, faz um rancho básico, vai para na sua casa. Então logo dá para ver que todos tiveram oportunidade, nós todos temos oportunidade. A oportunidade não só de emprego, né? É questão de mentalidade, você pensar em fazer alguma coisa e correr atrás dessa coisa e gerir bem essa coisa para não lesionar futuramente a sua vida. Então a questão disso é falta de gestão, isso pode nos criar grandes problemas. O que mais o revolta quando visita comunidades esquecidas, se assim podemos considerar? O que mais te cria uma revolta? A revolta, na verdade, que eu posso dizer é a questão de não haver apoio para essas pessoas, percebe? Porque eu acredito que existem recursos, existem coisas, na verdade, que o próprio nosso governo, ele coloca como prioridade essas pessoas, mas as pessoas, na verdade, que estão lá zelar por este povo, e outra hora acaba se esquecendo do próprio povo, né? Consome o povo e, no final do dia, o povo fica lesionado. Então, indo para o campo, vendo essa situação, enquanto temos líderes que foram colocados lá para controlar, para reportar as informações sobre a situação destas pessoas, porque então depois eles acabam mais não olhar para esta pessoa, olhar em si mesmo. Então isso revolta nós que estamos lá a ir, porque olha só, por exemplo, nós vimos este ano mesmo a situação de Gaza, né, lá onde foi afetado com cheia, e vimos líderes que conseguiram, que tem um pouco. Então o nosso povo, o nosso governo ajudou esta população e muitas pessoas ajudaram esta população, mas mesmo assim nós conseguimos roubar dessas pessoas. Então aquilo é revoltante.
para nós que somos seres humanos, vendo essa situação, quanto, por exemplo, eu tenho um mínimo que eu ganho, que eu tenho para conseguir roubar mais um pão de uma pessoa que não tem, então isso é revoltante. É revoltante. Vamos agora virar a página para a questão da ajuda humanitária e, na maioria das vezes, apoiada por estrangeiros. O seu trabalho tem, na maioria, ou seja, se calhar podemos dizer aqui 70%, 80% de apoio estrangeiro. O que leva os estrangeiros a mobilizarem mais apoio para moçambicanos e os próprios nacionais indiferentes? Bom, eu acho que é questão de humanismo nesse sentido, percebes? Eu acredito que não sou o estrangeiro que me apoia. Não sei se talvez eu já ouvi falar da doutora Sandra da província de Inhambane. Tenho 4 da província de Inhambane. Conheci essa pessoa através de o técnico, um jovem de Maromé que trabalha lá no bloco operatório, agora está no Maputo a fazer a sua licenciatura. Então, ele é daqui, conheceu o meu trabalho, ele tem postado muito na sua... Ele é influenciador, ele tem acho 15 mil seguidores. Então, ele tem falado muito de mim e ele mobilizou as pessoas do setor do trabalho. E essas pessoas têm apoiado e apadrinhar algumas crianças aqui em Maromé, né? Até ano passado, eu contava para vir aqui para fazer uma visita. Ela mandou 5 mil meticais, compramos um saco mesmo, aquele 50 kg de feijão. E fomos doar a um povo que estava lá, que está lá em Milgun, que foram afetados, na verdade, foi aquele tempo chuvoso. Então, as pessoas são mobilizadas por ver a situação do outro lado do mundo que passam, a relação, a situação deles, né? Porque, pelo menos, existem pessoas que têm o mínimo. Não tem nada de se preocupar, tem um filho só, e ele é um empresário, não tem nada a fazer com aquele dinheiro. Então, vendo um povo sofrido daquela forma aí, é aí onde essas pessoas se sentem, na verdade, fazer alguma coisa e por ver essas imagens, fotos, né, vídeos que a gente temos compartilhado da situação do nosso povo, essas pessoas se mobilizam, né, porque entendem que a questão da generosidade, aqui compartilhar um pouco que você tem com o próximo, né, isso acaba já se sentindo mobilizado para poder apoiar, para pelo menos conseguir ver a situação um pouco minimizada. Mas de forma geral, podemos assumir que são pouco raros casos que existam, se calhar, pessoas nacionais a apoiar ou abraçar desta forma a vossa causa. Porque sabe porque que é verdade, sim, são poucos casos mesmo e nem 10% não chega. Percebes? Porque muitas vezes o que acontece? Entre nós não existe uma confiança, percebes, né? Por falta de confiança, isso gera questão de medo e algumas pessoas acabam olhando, se calhar, para teu benefício e tudo mais, então a pessoa acaba ignorando aquilo aí. Então é diferente com uma pessoa de longe que não te conhece, né? E por ver a sua realidade, conforme você trabalha, a sua insistência, e acaba confiando em ti a relação às pessoas mais próximas. Mas eu quero levá-lo a viajar num mundo em que o país está numa situação, se calhar, em que depende muito da ajuda externa. Por exemplo, estamos a falar de várias organizações. Se for a perceber, parar na televisão, olhar para a televisão, vai perceber que a maioria das coisas que se calhar são inauguradas ou são feitas com apoio externo. Percebe? E depois também vem o vosso grupo de missionários que, na maioria das vezes, ou a maioria, fazem o trabalho com apoio externo. Até que ponto existe o risco de criarmos uma dependência permanente de ajuda externa? Na verdade, existe um risco muito grande, percebes? Porque tornar a dependência sempre não foi algo mesmo benéfico, né? Porque se calhar pode, de repente, porque são pessoas, às vezes também pode haver alguma limitação lá e do nada pode dizer que olha, não tem como nos apoiar, você fica lesionado, né? O trabalho para. Então, eu acredito que se a gente fôssemos muito unidos, né, como os outros países são, nós não poderíamos ser muito dependentes de estrangeiros, né? A dependência, quem colocou a dependência também, não somos nós mesmos, é a nossa dirigência, na verdade, né? Eles colocam nisto e acaba
afetando a população. É uma cadeia, começa em algum sítio, exatamente, depois as pessoas acaba criando uma raízes, né? E acaba afetando 100% a nós, mas eu acredito que viver a depender de alguém não foi algo certo. Sempre cria uma mentalidade um pouco de fraqueza, não haver muito esforço, né, na parte individual. Se nós fôssemos unidos, a gente sermos cooperativo, e eu acredito que nós não poderíamos muito depender das pessoas que precisam de lá vir aqui para poder nos ajudar, pedir apoio, pedir dinheiro por aí. Nós poderíamos viver de uma forma justa, lutando para o nosso benefício e para ajudar a nossa população. Imagina só, por exemplo, aqui em Marmelo, né? Pode haver de repente uma comunidade ser afetada, né? com fome, e nós temos pessoas aqui que trabalham. Existisse alguém com uma iniciativa como você, assim, né? Ir na rádio e falar sobre a questão de ajudar aquela a nossa população da comunidade X que for afetada com cheia ou está a ter fome lá. Se todos os trabalhadores contribuíssem com um meticado ou com 5 meticais, eu acho que já nós podemos fazer alguma coisa. Estamos a dizer de forma resumida que a questão da mobilização de uma união interna também pode influenciar positivamente para que não haja dependência de apoios estrangeiros. Sim, por exemplo, estamos a ver hoje em dia nas redes sociais, no caso de Adriano Vunga, foi multado 1 milhão de meticais, mas o apoio não foi de estrangeiro, foi de nós mesmos. Cada um contribuiu com um metical. Somos quantos milhões aqui de população aqui em Moçambique? Muitos. Imagina se cada um contribuísse com um metical. Era muito dinheiro, ou 2 meticais, muito dinheiro. Percebes? Então, nesse sentido aí, a gente podemos mudar o nosso país se fôssemos unidos, porque não tem como a gente vencer algo sem haver união. Entende ou acha que, de certo modo, alguns apoios ou algumas causas que o estrangeiro abraça ou vem do estrangeiro seriam a responsabilidade do Estado? Exatamente. Até que ponto isto deve continuar assim? Eu acho que é difícil. Acha que o Estado deve, se calhar, entender que precisa de se posicionar? Eu concordo, entendo nesse sentido, que o Estado precisa se posicionar. Então, enquanto o Estado não se posicionar, desculpa lá, meu irmão, porque o próprio Estado é a primeira pessoas a pedir apoio externo. Percebes? Então, por exemplo, estamos a ver que no nosso Estado, né, você como muito sabendo dessas coisas políticas, no Estado laico, cada um tem liberdade, né, de fazer aquilo que ele acha melhor, depende das suas crenças. Então, é diferente com os outros países. Estamos a falar de Rússia, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Coreia. Então, são países que têm um Estado um pouco diferente do nosso Estado e são progredir muito lá, porque lá o governo são muito rigorosos, colocam um tipo de lei que beneficia o próprio povo. Então, acredito que se o nosso país, Moçambique, nosso governo se posicionasse, ser como o da Burkina Faso, né? Burkina Faso, o Ibrahim Traoré, eu acredito que muitas coisas poderia, porque ele agora cortou o laço com o francês, porque ele foi colonizado com o francês. Mas mesmo assim agora, quando ele tomou posse, mandou expulsar todos e removeu todos os patrimônios que tinha lá, nomes deles, heróis lá, dos franceses, e colocou próprios heróis nacionais. Então, eu acredito que é possível a gente fazer isso, depende de coragem, porque sem coragem não tem como. Porque ainda só tem que haver algumas consequências. Mas sempre tem que estar ciente de que tudo bem, vamos avançar nesse sentido, estar-se preparado para assumir as consequências. Exatamente. E o que aconteceria se hoje, por exemplo, acordássemos e de repente todas as organizações internacionais parassem de apoiar Moçambique? O que aconteceria? Eu acho que para as comunidades, principalmente essas comunidades que você tem o privilégio de acompanhar tempo os dias? Bom, respondendo a tua questão, né, eu acho que poderia chamar ou abrir mais mente de pessoas. Nós nos tornamos preguiçosos porque, se calhar, você tem teu irmão que você sustenta, que mensalmente dá um saldo, né? Ele fica mais relaxado.
porque sabe que no final do mês meu irmão me manda 5.000 meticais. Mesmo que haja trabalho de 2.000 ou de 1.000 meticais, ele pode não querer fazer, porque sabe que mesmo mensalmente tem mais que isso, percebes? Então, se você parar de mandar apoio para esta pessoa, a pessoa já é obrigado a fazer alguma coisa, porque se ele não fazer alguma coisa, não tem como sustentar, pode morrer da fome, percebes? Então, se parasse todas as organizações, eu acredito que Deus poderia dar uma outra visão de como nós sobreviver, e aí poderia haver mais união entre nós, né? Então acredito que se houvesse, estamos vendo agora que Trump fechou algumas organizações ONG, né? Mas mesmo assim nós já estamos a trabalhar, os enfermeiros estão a trabalhar. E quiser, às vezes é necessário esse tipo de decisão, às vezes é necessário, mano. Às vezes, porque você tem que, ele fez uma coisa intencional, né? Porque está a ver que nós estamos a dar muito apoio, mas não está a haver nenhum progresso. Cada vez mais estamos a ver muitos casos, então praticamente simplesmente é só lavagem de dinheiro. Então temos que parar para ver eles que vão fazer, mas mesmo assim sempre estamos a trabalhar. Estamos 24 horas, as pessoas estão vir unidades sanitárias, estão a ser tratadas e estão a ser diagnosticadas, tratadas dias sucessivamente. Então se parassem as organizações, eu acredito que o próprio governo poderia ter uma pressão de fazer alguma coisa, de ter uma coisa para poder fazer, para garantir a saúde pública das pessoas. Tanto como nós também, como poderíamos lutar para ter negócio, abrir mais machambas, abrir mais campos, né, para podermos plantar e colhermos e a gente sobreviver. Vamos olhar agora o papel da igreja no desenvolvimento social e, aliás, e sua responsabilidade social. Muitas igrejas hoje em dia arrecadam fundos, não é? Isso é sabido. Muitas igrejas hoje arrecadam fundos, se calhar outras, recursos significativos. Acha que as igrejas estão a investir o suficiente no combate à pobreza? Mas para a questão da África acho que é muito difícil, porque egoísmo, né, na parte da liderança. Tem igrejas que fazem muito dinheiro, mas vamos ver o pacto social que eles fazem, não faz praticamente nada. Aqui é Marmeu, né? Nós estou a ver esses apoios sociais, mas tem igrejas que metem muito dinheiro. Mensalmente consigo fazer 50 mil, acho que 100, 30 mil, do que ele dízimo que entra lá. Então, se os próprios líderes fossem pessoas fiéis, que têm um coração do coração humano, eu acho que poderíamos combater a pobreza sem que haja apoio estrangeiro. Porque não haver honestidade, fica difícil para você fazer o bem para o próximo. Para você fazer o bem ao próximo, você tem que ser honesto. Para poder ajudar aquilo que são interesses do povo, de Deus. Nos últimos dias, podemos dizer de forma segura que também há uma questão ou há um fenômeno de enriquecimento de pastores. Exatamente. Há pastores que estão a enriquecer. Por exemplo, eu estava a acompanhar que tem pastores que quando você vai lá, tem problemas, né, de conceber, ou tem problema de saúde, o que é? Eles compram 10 mil meticais. Eles te obrigam a você fazer alguma coisa. Até fala que, olha, vende aquilo que tu tens, vem aqui entregar na casa de Deus. Então, aquilo aí não é o correto. O papel da igreja não é esse, não. Que nós estamos a ver hoje em dia. Há muito mesmo egoísmo na parte das lideranças. E por isso, se for a ver, há pessoas que agora estão frustradas, já estão com trauma, nem estresse traumático por conta do quê? Daquilo que está a acontecer ou que aconteceu com esta pessoa dentro da igreja com o seu líder. E aquilo acabou lhe criando um estresse traumático. E não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de pastores. Eu estava no Chapa, na quinta-feira, saindo da Manga para Baixa. No Chapa aí, estava duas senhoras. Então uma senhora estava a falar sobre essas coisas. Aquela outra senhora disse, todos os pastores são bandidos. Ela disse, todos os pastores são bandidos, sem nenhuma exceção de alguma pessoa. Todos são bandidos, porque eu acredito, eu fui perceber que esta aqui, acho que me estressaram, ou qualquer coisa que aconteceu com ele. Exatamente, um episódio triste, que até agora está a marcar na sua mente. Então, por conta disto mesmo, que as igrejas, ultimamente, não estão a fazer o papel da igreja primitiva. E
Estão a se perder. Estão a se perder, exatamente. Estamos muito ligados com bens materiais do que com vida humanas. Podemos, de forma conclusiva, assumir que a igreja deixou de assumir o seu papel central e agora está mais atrelado a questões de dinheiro. E se você for a ver, se você for a ler o livro de Atos dos Apóstolos, né, onde está essa igreja primitiva pelos apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos, eles não tinham casa de abrigos, né? Não tinha nada. Simplesmente entregaram a sua vida para servir o povo de Deus. E o próprio povo vendia suas propriedades para poder o quê? Ver o expandir e crescer. Ele viajava, fazer muitas viagens missionárias para fundar ministérios, expandir o evangelho e falar de Jesus Cristo. Eles não tinham interesse. Eles recebiam bens e até negavam, né? Porque a missão deles não era essa. Era só simplesmente chegar a um lugar, falar de Jesus, da sua ressurreição e da sua bondade, depois voltavam, iam para outro sítio, ficavam 1 ano, 2 anos, 3 anos, fundavam um ministério, colocavam alguém, atensivamente. Então, hoje em dia, não é isso que está a acontecer. As pessoas estão mais preocupadas em fundar um ministério, criar igrejas filhas, simplesmente para conseguir o dízimo dessas igrejas filhas para seus benefícios próprios. E vão ver o impacto social que eles fazem, então assim, não vão fazer nada. Não estão a fazer nada mesmo, não estão a usar o papel da igreja como deve ser. O papel é que nem também uma unidade sanitária, onde presta socorros às pessoas. Mas hoje em dia os próprios líderes é que tagam as pessoas e roubam mais dos pobres. Ok, acredita que as igrejas hoje, os pastores, as igrejas estão mais preocupadas em templos do que com os próprios servos ou os próprios crentes? Existem esses pastores, não são todos. Para deixar bem claro, não são todos, mas existem certos líderes que deixaram do seu papel como deve ser, de se preocupar com o povo e se preocupar mais com si mesmo, com a sua família. O evangelho deve apenas ser pregado no púlpito ou apenas com ações sociais visíveis? Não existe lugar específico, né? A Bíblia fala que em todo lugar onde você estiver, se o Espírito Santo te tocar, você pode pregar o evangelho. Você pode, seja no púlpito, seja na rua, seja no trabalho, qualquer lugar que você tiver a oportunidade, fala do Evangelho de Cristo, fala das maravilhas de Jesus. Em termos práticos, devemos apenas falar de Deus ou devemos fazer coisas que as pessoas, ao verem-nos, vão dizer que aquele está a viver na base de algum princípio cristão? Olha, na verdade, todo mundo fala, né? Fala, mas o que fala mais é aquilo que você vive, percebes? Você não pode falar que eu sou boss, mas ver a casa dele que ele vive. Não pode falar que tenho carro quando você não tem carro. Então tem que falar a realidade em que as pessoas foram olhar em ti e encontrar aquilo que você falou. Então é fácil a pessoa acreditar com prática do que com teoria. Qual é o papel, ou acha que deve ser o papel dos líderes religiosos perante a fome e a exclusão social? O papel de igreja ou de pastores, né, nestes sentidos é muito mesmo complexo. É muito complexo porque é um propósito que Deus chamou as pessoas para tal. Percebes? Jesus Cristo estava outra hora estava com seus discípulos, com cerca de 5.000 pessoas que estavam aí. E ele pregava sobre o reino do Pai, né? Falava de maravilhas. De repente, as pessoas, porque onde pregava Jesus Cristo, onde falava Jesus, as pessoas não queriam saber de voltar para casa, porque as palavras dele eram tão agradáveis aos seus ouvidos, porque falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir, né? A bondade do reino de Deus. E as pessoas ficaram muitas horas aí expostas com o sol e as pessoas começaram a sentir fome. Então começaram a reclamar as pessoas e alguns corações tiveram ter essa coragem, foram ter com os discípulos de Jesus, falaram para eles que olha, nós estamos com fome. Os discípulos foram falar para o mestre, o povo lá está cansado, está com fome. Jesus disse, olha, dê vocês de comer essas pessoas. O próprio Jesus disse para os discípulos, sabendo que o próprio discípulo não tem dinheiro, não tem recursos, mas ele disse, vocês mesmos dê de comer esse povo. Depois eles ficaram só olhando de um lado para o outro. Então Jesus disse, o que vocês têm? Ele disse, nós só temos 3 pães, 2 pães e 3 peixes. Traga isso. E Jesus orou e multiplicou peixe e pães. E todos conseguiram se alimentar aí e ficaram fartos. Então isso nos faz perceber que líderes têm este papel.
líder tem o papel do quê? De arriscar a sua vida para o bem do povo de Deus. De entregar tudo que tem, compartilhar com aquele que não tem. Então, se os pastores hoje, se os líderes fizessem isso, eu acho que nós poderíamos minimizar algumas situações para nós que somos religiosos, que somos cristãos, fazer este papel de Evangelho de Cristo. Mas como é possível fazer este papel, uma vez que nos dias de hoje, por exemplo, tem líderes que um pobre não tem acesso a este líder? Nem chega perto dele. Apoio só simplesmente pode não ser só material. Eu não tenho recurso para poder ajudar você que está a passar por uma aflição. Eu posso aproximar e falar, dar alguns conselhos. Né? Conselhos, porque quando falo de líder, são mentores, são conselheiros. Eles, para além de dar aquilo que for necessário para você se alimentar, eles também ajudam a dar acompanhamento. Se fala de alguém que se calhar está com trauma de alguma coisa, ou está com, estresse, está com depressão. Então, logo você tem que dar acompanhamento dessas pessoas, dar conselho, como superar a vida, dar ideias. E eles vão seguir, porque existe mentor para isto, para poder te instruir você a ter um caminho certo para ter teu sucesso. Então, esse é o papel também da igreja que tem com líderes para mentorar as pessoas, para descobrir seus propósitos, para seguir em frente, para expandir o Evangelho. Mas para tal precisariam de descer para um nível baixo. Exatamente. E compreender o que as pessoas realmente vivem. É isso mesmo. Imaginemos para questões em que os líderes, ou podemos aqui assumir que agora os líderes religiosos estão mais preocupados com pessoas que têm alguma pujança financeira e em condições para pagar algum tipo de oferta na igreja. Esses líderes perderam o foco. Perderam muito foco mesmo. E é por isso a Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só aquele que faz a vontade do Pai. A vontade do Pai é qual? É você se humilhar e fazer aquilo que é correto. Não desviar do foco, fazer coisa da tua cabeça, não. Eu estava a ler a bibliografia de um grande homem dos anos anteriores, né? Ele construiu uma casa, né? Tipo orfanato, mas não é orfanato. Esta casa era um centro, centro de acolhimento de pessoas que com problemas de saúde, algumas pessoas que têm deficiência, pessoas que têm problemas graves sociais. Ele era um pastor que tem dinheiro, é rico mesmo, mas mesmo assim, ele ia para lá com a sua esposa, ele submetia-se até o nível daquele povo, daquelas pessoas que estão aí, e dava aconselhamento. Era um centro de aconselhamento de pessoas que têm problemas graves, seja de estresse, qualquer coisa por aí. Ele dava isso, e daí que até alguns se tornaram grandes homens a partir daquele centro. Será bem formado e bem mesmo restaurado mentalmente. Então, nesse sentido, você se quer alcançar seus objetivos, tem que se submeter ao nível daquelas pessoas. Por exemplo, você quer falar com o presidente, tem que se submeter. Quer falar com uma pessoa assim que vocês veem, tem que se submeter com essas pessoas, ir lá e conversar com esta pessoa sucessivamente, e a pessoa vai se sentir amada e vai poder sentir que não, na verdade tem pessoas que amam neste mundo. Acha que às vezes é necessário que alguns pastores desçam do pedestral? Exatamente, para baixo e sentir a realidade do povo? É necessário. É que tanto como na igreja, tanto como na vida social. Se você é um líder, sabe, se o povo te escolheu para você dirigir este mesmo povo, é porque te confiaram, viram a sua potencialidade. Então você tem que, em algum momento, se baixar a este nível das pessoas. Percebes? Tem que baixar mesmo, ir conversar. Agora bem, vamos a uma curta pausa e voltamos dentro de um instante. Com deboche, é gostosa, ela cria um suspense. Curto o jeito dela de namorar. Ela namora bem chapada sem quer. Critério dela é viciante. É tipo assim, tem pegada diferente.
Ela sempre tem uma boom, eu não vou negar. A passa dela tem um negócio que apimenta. Vem bonita, ai bonita, ai bonita. Vem bonita, ai bonita, ai bonita. Não me joga no chão leve, me bate na parede, põe tua porção de maldade. Com aquele beijo que não me empurra no chão leve, me bate na parede, com aquela dose de maldade. Ela me usa de um jeito que tá a valer. Salomé, tá a valer. Essa doida sabe ter. Salomé, ela me ama contra vai. Salomé, você me toma de um jeito pá. Salomé, Salomé, tô a levar. Com esse love tô a levar. Salomé, nós os dois é crocar. Salomé, Salomé. Depois desta relativa pausa, voltamos a esta conversa interessante. Como disse no princípio, estamos a conversar com um jovem que é técnico de saúde, é também evangelista, missionário e tem desenvolvido vários trabalhos filantrópicos com o objetivo de ajudar as comunidades vulneráveis. Estávamos a falar do papel da igreja, não é, na comunidade para o desenvolvimento social. A fé sem ação social continua sendo fé? Não. Já estaremos a abrir o livro de Tiago 2, 17, que diz que a fé sem obra é morta e obra sem fé é morta. Então, a fé sempre deve ser acompanhada com um propósito, com uma missão que se tem que fazer. Então, não basta só dizer que tens fé, mas não mostra em prática a ação da sua própria fé. Então, sempre tem que fazer alguma coisa para mostrar que, na verdade, existe uma fé dentro de si. Toda fé tem que ser acompanhada pelo trabalho. Vamos agora à polêmica da imagem da pobreza. De certo modo, para sensibilizar algum tipo de apoio, você precisa demonstrar uma realidade. Exatamente. Quais são os limites que isso vai entre mostrar a realidade e expor a imagem das pessoas? Ok. Bom, é por isso muitas vezes quando a gente temos ido no campo, né, se calhar uma solicitação, né, de uma família ou de igrejas, depois a gente temos, antes de fazer trabalho, tem que conversar com a família ou se calhar com o próprio líder, né, se aceita na verdade a gente compartilhar, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de favor, percebes, né? E sempre temos que trabalhar com evidências. Então aqui mostra de facto que existe uma necessidade extrema. Então não basta só você falar pela boca sem mostrar a realidade. Assim, vamos para campos, temos que conversar com a família, com a aqui, para a gente conseguir esses recursos. Nós temos que publicar a tua história ou da sua igreja para conseguirmos ter fundo para construir a sua igreja ou comprar banco ou qualquer coisa por aí. Então, e alguns acabam aceitando, né? E alguma pessoa acaba não aceitando, né? Porque estamos de vergonha, por aí, tá bom. Se a pessoa não aceita, a gente temos que sair, não tem como, porque se for dinheiro do bolso, mais ou menos é tão simples, olha, está aqui, faça qualquer coisa. Não há necessidade da gente expor uma coisa que a gente tira do coração, mas porque temos que bater porta, temos que fazer esse tipo de trabalho, expor a imagem de pessoas, né? Mas algumas pessoas acabam não aceitando e a outras pessoas acabam aceitando. Mas qual é a linha limítrofe desta exposição? O que vocês consideram que não, até aqui ok. não podemos fazer? Se calhar, bom, estamos a falar de crianças descamisadas, sem camisa, né? Sem roupas neste caso. Você não pode expor uma criança sem roupa neste caso. Também estará a fazer e já cometer um crime perante a lei. Estamos a falar de uma situação grave de saúde, né? Então não há necessidade de você postar, né, esse tipo de imagem ou vídeo desta pessoa. Até você pode, mas tem que mesmo esconder a cara da pessoa, se calhar, né? Por isso, em algum momento, se você for ver, existem trabalhos que eu faço, não compartilho. Eu mando diretamente para os colaboradores.
né? Então tem certos vídeos que eu faço para a questão de quê? De chamar as pessoas para ter uma noção. Por exemplo, essa semana aqui, uma irmã, Márcia, eu não conheço essa irmã, ela mandou mensagem: olha, tudo bem, irmão? Tudo bem. É uma brasileira aí. Quero enviar um dinheiro para você, para comprar coisas para você dar à sua comunidade. Quanto que é um rancho básico? Sônia, para aqui ter um rancho tem que ter 3.000 meticais, são R$300. Disse: tá bom. E quando eu saí do WhatsApp depois, ela já tinha mandado já o Pix, no valor. Está aqui, faz com que eu escolha uma família, o que é por aí. Se eu estou interessado, quero entrar em Moçambique para conhecer vocês e o vosso trabalho. Tá bom, não tem problema. Então, por quê? Porque ele vê aquilo que eu faço, tem compartilhado nas redes sociais. E alguma pessoa acaba procurando. Está a falar de outra irmã do nome Carmen. Carmen nem uma estrangeira, é aqui mesmo, é nossa irmã. Ela disse que tem muitas roupas que ela já não usa mais. Percebes? Por conta daquela situação daquele menino aí, que se sentiu muito tocado. Falei desse Carmen. Então, disse que eu não tenho roupa mais, que já estou quase muito tempo, eu sou muito vaidosa. Compro roupa, uso um mês, depois deixo dentro do quarto, que a minha irmã também todos trabalham por aí. Então, e nós estamos já procurando de alguém para doar estas roupas e esses calçados. E acho que nós nos conhecemos por este mesmo objetivo. Eu conheci ela no banco, quando eu cheguei para levantar dinheiro lá. Ela também estava a levantar dinheiro aí, trocamos número, depois conversamos no mesmo dia, acabamos viajando juntos. E eu lhe contei um pouco do trabalho que eu faço, e ela disse: opa, é isso que eu estava à procura. Tenho muitas roupas mesmo. E mostrei algumas mais por aí. Então, e ela tirou quase 3 malas aproximadamente aí de roupas, mais calçados por aí. Tem que entregar lá. Então, tudo por quê? Porque consegue ter uma evidência através de postagem que nós temos feitos. Se você for a ver, muitos ONGs hoje em dia têm plataformas. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube. Então, para a questão de quê? A visibilidade do trabalho. Para as pessoas que têm recursos, que não têm nada de fazer mais nada, ser roupa, muito mais, acabam procurando esse tipo de ONGs e querem doar as coisas por aí. Então, por questão de imagens... Podemos assumir aqui que a pobreza africana tornou-se, em alguns casos, uma ferramenta de angariação de fundos? Eu acho que não é uma ferramenta de angariação de fundos, percebes? Porque a pobreza, ninguém nasceu querer ser pobre, não. Simplesmente por conta dessa situação, né? E aí nasce um coração do humanismo, percebes? Que não, você consegue perceber que a pobreza desta comunidade é extrema. E eu não tenho recurso, tenho que fazer para te ajudar essas pessoas. Não são todos que têm esse coração como o teu, né? Tem alguma pessoa que até olha pobres, até cuspir mesmo, saliva, até cheirar por aí, até chutar mesmo. Eles não têm coração. Até ver pobre, por exemplo, esses sul-africanos estão a fazer. Eles não têm coração. Mata a pessoa a sangue frio. Então o outro se sente sensibilizado, né, por ver esse tipo de situação, e aí nasce já a questão de como achar qualquer ajuda para poder prestar serviço a esse tipo de população. Como garantir? Então, eu não digo que é a forma de ganhar fundo, não. Acredito que pode existir certas pessoas também podem ter esse objetivo, aproveitar de uma situação para poder ganhar fundo. Isso também não posso. Onde existe a verdade, onde existe verdadeiro, também existe falsos. Então, é convertido neste vice-versa. Como garantir que a dignidade das pessoas é preservada quando a sua imagem é partilhada internacionalmente? Eu acho que este é um assunto muito relevante, né? Não pode haver uma dignidade quando se trata de um assunto que tem a ver com apoio, mano. Não se mentir. Porque as próprias pessoas que querem apoiar querem saber quem é esta pessoa. O nome da pessoa, onde mora, como que a pessoa é. Não pode haver máscara. É outra linguagem, estamos a dizer. Se quer dignidade, então arrasta esses recursos. Não tem como. Nós temos que estar claro, né, com aquilo que a gente faz. Temos que mostrar às pessoas que a pessoa que quer ajuda é esta pessoa aqui. Por isso nós temos visto, por exemplo, eu falo de Matacara os Clementes, quando tem uma situação de algumas pessoas que estão no problema de câncer, se calhar que
grave mesmo, tumores nesse sentido aí, e eles acabam expondo a pessoa, né? E pede apoio se que a pessoa está em Índia, que precisa de uma urgência médica. Não tem como, tem que expor essa pessoa por aí, pedir apoio, porque as pessoas que querem apoiar têm que saber quem é esta pessoa. Não pode haver máscara, não. Eles têm que saber que nosso dinheiro estamos a apoiar para estar falando que é assim, 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 e para eles ter mais confiança. É possível mobilizar recursos sem mostrar rostos às pessoas? Eu acho que é muito difícil. Uhum. Por questão de confiança, irmão. Não é possível você mobilizar apoio sem ver, por exemplo, estamos a ver a situação de nossos presentes municípios, conselhos autárquicos. Eles se calhar querem abrir um furo de água, né, uma fontenária, ou querem fazer uma drenagem. Eles têm que ir lá, o vereador tem que ir lá tirar algumas imagens. Tira imagens da área, faz um estudo da área, né, do campo. Tira imagens por aí, depois eles têm que compartilhar para como chama? Tem uma linguagem que se usa aí. Então lá é que tem que ver, tem que eles saber, lá tem que fazer análise, saber como que é esta área, por aí. Então depois, um tempo, entre a inspeção aqui, que aquele dinheiro que nós mandamos para o Conselho Autárquico de Marromeio, para a área X, temos de verificar se foi isso ou não. Então, neste sentido, tem que haver sempre evidência, para as pessoas saberem que este dinheiro que nós estamos a dar é para a coisa X. Então, se for assim, todo mundo poderia fazer alguma coisa. Quem deve beneficiar mais da visibilidade? A causa ou a quem a promove? Tem que ser a causa. Só que tem uma coisa, quando você, por exemplo, assim, tem uma coisa que eu aprendi, é isso mesmo. Os missionários que são ajudados para ajudar as pessoas, né? Os próprios, eles não aceitam um missionário ser um pobre. Meus amigos falam que, olha, um missionário não pode ser um gajo sujo. Tá vendo? Tem que ter uma boa organização, ter uma boa casa, ter uma boa alimentação. Porque você passa muito tempo viajando, indo nas comunidades por aí. Então, eu, por exemplo, tive micoses, tenho imagem aqui, todo esse corpo, esse aqui, por causa da exposição do sol, por causa da umidade, aquelas coisas aí. E isso tudo estava mal, parece uma assadura, alguma assadura mesmo, mas aquilo era micose. Fui ter com o Dr. Ângelo no hospital, acabou me recetando por aí. Então, é por questão do quê? É por questão disso. Então, eu sou uma pessoa também, preciso ter uma casa boa, preciso ter a questão de saúde, tudo mais. E as pessoas têm que olhar nesse sentido, que eu também sou pessoa. Então, tem que ter direito de tratamento, tem que ter direito de casa, tem que ter direito de transporte. Porque eu não posso sair daqui para se calhar nem como a pé. Não, nem questão disso. Suponhamos que é questão de emergência. Eu descolocar aqui a pé 10 km, vou lá enquanto que a pessoa já morreu. Na cidade de transporte fica mais fácil de prestar apoio o mais rápido possível. Até que ponto deve-se garantir a transparência quando se trata desses apoios? Bom, a transparência, na verdade, é essa. A transparência com a pessoa que é a vítima, e a pessoa que doa, e a pessoa que é o intermediário neste processo. Bom, a transparência é essa. Primeiro, se calhar, por exemplo, olha só, você quer construir uma igreja, né? Uma igreja, se calhar, você tem que fazer um orçamento. Mas que tipo de igreja é? Se é de bloco ou de pau-pique? Ou seja, desses de palmeiras. 50 mil meticais nós podemos conseguir fazer tudo, tá bom? 50 mil meticais. Você faz todos os levantamentos, né? E faz levantamentos de material que está a precisar, do recursos total. E depois deves ir no local tirar fotos, né? Que vão servir como evidência do próprio o sítio, né? Como que é a igreja, quais são os líderes, porque se for assim, eu posso ir numa casa qualquer, uma igreja qualquer, tirar foto, só publicar por aí, quero apoio. Tem que ter certeza as pessoas que esta igreja, quem está liderando, está falando, porque no dia que nós formos ir para lá, para prestar relatório, encontrar essas evidências, e íamos ter com os mesmos pastores desta igreja, porque olha, tá bom, é verdade, por aí. Então, nesses sentidos, tem que haver essas transferências, questão dos valores, imagens, vídeo, por cada coisa que você for fazer, tem que ser transparente.
O trabalho social que desenvolve aproxima-o das falhas das políticas públicas. Qual é a principal falha do Estado na proteção das pessoas mais vulneráveis? Bom, eu acho que o Estado não tem como, na verdade, proteger, né? Até que pode proteger porque existem leis que defendem, né, sobre os direitos humanos, neste caso. Então, quando se trata de apoio, existe certo, essa pergunta que havia me dado anteriormente sobre a questão da exposição. Existem imagens que você não pode expor ao público por questão mesmo como chama, de guardar, preservar exatamente a dignidade da própria pessoa. Então, o resto, o Estado não tem como intervir nessas situações, porque sabe que eles mesmos não têm capacidade de controlar toda a população, né? Cada distrito existe líderes que estão lá, que foram colocados, foram confiados para a questão disto. E também o Estado sabe que o nosso Estado é laico. Por ser Estado laico, temos igrejas, temos ambitramos, todas as coisas. E cada igreja também sabe, o próprio Estado sabe que a igreja tem papel. O papel da igreja é de poder trazer a salvação para a humanidade, acabar com o índice de droga, acabar com o índice de pobreza, também acabar com o índice de criminalidade, prostituição, por aí. Então a igreja tem este papel. O Estado sabe que a igreja tem uma parte do humanismo, de apoio social e apoio psicossocial também às pessoas. Então eu acho que não tem como o Estado intervir nessa situação, porque já é um decreto e ele já sabe como a igreja funciona. Por isso nós temos igrejas grandes que vão nas ruas, que vão dar comida às crianças do morador das ruas, roupas por aí, orfanatos por aí. Então é algo já que o Estado já sabe disto e eles não têm como intervir, a não ser simplesmente pedir para que os pastores líderes evitarem expor as crianças, né, as mulheres por aí grávidas, tudo mais por aí. Acha que às vezes as organizações da sociedade civil chegam de assumir papel que deveria ser do Estado? Claramente, a sociedade civil, na verdade, sabemos que a sociedade civil estão lá simplesmente para garantir a lei, né? Então, eles também assumem este papel, sim, do Estado, assumem este papel, porque eles são mesmo pessoas muito importantes no país. Estamos a falar assumir no sentido de que o Estado não está conseguindo fazer. Eu acho que é difícil, na verdade, né? É difícil, porque o papel deles, cada um tem seu papel. Então eles não tem como bloquear, né, o papel dele para poder executar o papel do Estado, a não ser talvez ele chamar o Estado, dar conselhos, coisa que deve ser feita e coisa que não deve ser feita. Como alguém que é entendido na matéria de saúde, acha que o país está a investir da melhor forma possível ou o suficiente na saúde comunitária e preventiva? Na verdade, existem desafios muito grandes que os próprios técnicos, né, os profissionais de saúde enfrentam no nosso país. E eu acho que o governo, acredito que estão a fazer esforço, na verdade, né, para poder trazer equipamentos necessários para o bem-estar da população, tanto como dos profissionais de saúde. E existe um desafio muito grave mesmo que os profissionais de saúde passam mesmo, até algum momento acaba executando algumas técnicas, né, não técnicas mesmo, por uma experiência, né, lá por aí, às vezes temos unidade sanitária que não tem luvas, não tem máscara por aí, mas você mesmo assim, porque amor e jurou e tem que ter coragem de fazer isso. Não acha terrível esta realidade de ao ponto de uma unidade sanitária não ter luvas? E sim, é terrível, mas não tem como. Você não pode também deixar a pessoa morrer. Enquanto você está aí, tem que dar um jeito, não tem como. Tem que dar um jeito, mas é um desafio mesmo. Tem que se normalizar isso? Isso não pode se normalizar, não. Por isso tem que haver sempre formas de como o governo, né, trazer a solução para os profissionais de saúde, tanto como garantir o bem-estar da população. Porque se não houver esse tipo de equipamentos ou investimento na área de saúde, também estamos a colocar risco de vida dos pacientes. Os pacientes correm risco mesmo, por isso estamos a ver muitos casos de mortes que com certo diagnóstico, na verdade até podemos resolver com tanta
com tanta urgência, mas por conta que não existe certos equipamentos por aí, então não tem como. Há ciência, mas não há condições para executar. Exatamente. A ciência sempre, existe a ciência, mas a ciência tem que ser acompanhada com financiamento. Ok. E acha que deve-se, ou o governo tem que estar grudado a esta ideia de que a saúde, a educação tem que sempre estar a ser financiada com externos? Não, não pode haver esses pensamentos, percebes? Porque, meu irmão, quando se fala de situação desse género, é complexo mesmo. O governo, porque existe dinheiro no Estado, né? Existe cofre de Estado, onde diariamente entra dinheiro lá. Então, esse dinheiro é para garantir esses ministérios. Se falta material de esterilização, material cirúrgicos médicos por aí, ou se falta equipamentos que são EPIs completos por aí, então o Estado tem que fazer meios de como comprar esses equipamentos para poder investir na área de saúde, na área de educação, e esses não pode haver apoio externo para poder apoiar. Não pode garantir apoio externos. E isso poderia-se fazer mesmo conosco mesmo, né? Entre nós mesmo podemos fazer isto. Porque existe fundo para tal. Então temos que investir. Só a questão é só você ter vontade para garantir que não, a minha governação foi mesmo excelente. Prefiro você gastar, né, para o bem-estar da população, para o bem-estar da sua governação. Ok, é jovem e nos últimos dias os jovens olham para a ideia de migrar para outros países como uma solução. E mediante a situação que acontece agora na África do Sul, o que acha que está a falhar para que os jovens continuem a olhar a ideia de migrar como a única solução para, se calhar, mudar de vida? Sempre, se você for conversar com um jovem, a reclamação é falta de emprego. Então, por falta de emprego, aí surge a obrigação de você tomar uma posição. Então, ou certo jovem acaba achando que a única posição que tem que fazer é sair do país para outro país, né, onde pelo menos já há facilidade de emprego. Por exemplo, tem agora em Portugal, está-se a precisar de pedreiros, de alguns também para serem como cuidadores de idosos por aí. Eu conheço alguns amigos que já migraram para Portugal, né, já estão lá em Portugal. Então, nesse sentido, vão lá por causa das mesmas condições de vida, né? Eu acho que não tem como julgar essas pessoas, porque eles procuraram meios mesmo e não conseguiram ver outros furos, a não ser nesse furo de poder sair do país para outro país, para poder emprego. Mas não acha que, a priori, o próprio Estado deveria criar essas condições para que a imigração não seja vista como a única esperança? Mas eu acho que o Estado, sim, claramente que pode criar essas condições. Mas também deve criar essas condições para evitar esse tipo de situações que nós estamos a ter com sul-africanos, xenofobia. Mas também o Estado não é possível garantir emprego a todo mundo, percebes? Mesmo nos países desenvolvidos também, o governo não consegue dar emprego a todo mundo. Cada pessoa tem que criar formas de como fazer alguma coisa por aí. Mas também o Estado também tem a obrigação de garantir emprego à população de um país. O governo tem essa obrigação. Se tivesse a oportunidade de conversar tu para tu com o Ministro da Saúde, o que eu diria? Com o Ministro da Saúde? Mas na verdade Ou qual é a recomendação que daria? Tem que haver mais investimento na área de saúde. Só para você ver que nem o próprio nós mesmo, quando estamos com uma situação grave, temos que recorrer para outros países, Índia, África do Sul, Portugal, percebes? E quando a gente vai para Portugal, gastamos milhões e investimos naquele país, percebes? Quantos moçambicanos estão na Índia neste momento? Que uma operação só lá estão a ser cobrados 600 mil ou 2 milhões, 3 milhões. Quantas pessoas? Muita gente está lá. E esse todo dinheiro, se o governo procurasse meios, comprar equipamentos adequados mesmo, investir na saúde, eu acredito que o governo poderia angariar mais fundos na área de saúde aqui mesmo no nosso país, como faz outro país, percebes? Nós compramos carros para deputados, para pessoas assim, custa muito dinheiro. Poderíamos minimizar algumas situações. Pegavam dinheiro, né? Investíamos na área de educação e na área de saúde.
Então, nós poderíamos ter a qualidade de saúde, a qualidade de educação e poderíamos garantir com que alguns estrangeiros também venham para aqui em Moçambique. E olha um país como referência. Porque olha só, quando que eles vêm para quando a gente vamos para lá, temos que gastar dinheiro que é alojamento, alimentação e tudo isso vai para o país. Então acredito que se o governo olhasse nesse sentido, investisse mais nestas áreas, nesta área de saúde ou educação por aí, nós poderíamos ter qualidade e poderíamos também ser apreciados com outros países que nós apreciamos hoje em dia. Sente que a solidariedade está a crescer na mesma proporção com os problemas sociais? Eu acho que, não sei se é profético, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, por aumento do pecado, o amor vai esfriar. Eu tenho visto esfriamento total de amor, ou seja, empatia, o próximo, né? Neste sentido de solidariedade, nos está a aumentar, está muito mais a baixar. Bom, estamos a caminhar à reta final desta conversa. Estamos a conversar com o Messia, que é técnico de saúde, é também missionário, evangelista e filantropo. Tem desempenhado vários trabalhos no sentido de prestar apoio às pessoas vulneráveis, a passos bem galopantes. Caminhamos à reta final desta conversa, mas antes, deixa-te lembrar que quando estiver em Marromeu e não tiver onde hospedar, pode sim procurar a VIP Presidencial, fica na antiga pista de aviação e oferece quartos inteligentes, quartos equipados com tecnologia de ponta. Na VIP você pode sim desfrutar da melhor experiência possível, por isso não perca esta oportunidade de poder visitar Marromeu, hospedar-se na VIP Presidencial e viver uma experiência extraordinária, porque afinal de contas tudo encontra na VIP Presidencial e acredite, através de num preço muito aquém mesmo do normal, porque são preços baixíssimos e está em promoção. Então, para si que quer viajar, passear, passar um tempo fora de casa com a namorada, ou com a esposa, ou com a família, a VIP Presidencial pode ser sim este parceiro e pode recebê-lo e sentir-se confortável na Vila Autárquica de Marromeu. Voltamos então à nossa conversa, Messia. Estamos mesmo com pouco tempo. Quem tem a maior responsabilidade pelo combate à pobreza? É o governo? É a sociedade civil, as igrejas ou os cidadãos? Todos? É o governo. O governo tem esse papel de combater contra a pobreza. Ok. O que é mais perigoso para uma sociedade? A pobreza material ou a indiferença? O mais perigoso é ter essas indiferenças por aí. Por quê? É mais perigoso. Ok. Por que a indiferença é o mais perigoso? Quando haver indiferença, eu acredito que não haverá. Primeiro teremos, como chama, a falta de união, a discriminação e isolamento total. Então, tendo esses três elementos, então isso pode influenciar negativamente para o desenvolvimento de uma comunidade. O assistencialismo ou trabalhos que vocês têm levado a cabo resolve problemas ou alivia apenas um sofrimento temporário? Exatamente. A gente temos resolvido problemas graves, temos trazido solução. Mas são soluções permanentes ou são soluções temporárias? Soluções permanentes mesmo. São permanentes mesmo, soluções que temos resolvido. Por exemplo, estamos a falar de assim, nós estamos a fabricar 100 bancos. São 100 bancos, são investimentos altos, né? E estamos total com 10 igrejas que vão se beneficiar com bancos. E nem é fácil a pessoa sentar naqueles paus de palmeiras, né? Por 4 ou 5 horas de tempo, ainda 2 por aí. Aqui estamos já no tempo antigo por aí. Então, tendo pelo menos 10 bancos por cada igreja, então eu acredito que vamos minimizar uma situação muito mesmo grave e vai trazer uma alegria total para a comunidade. É possível evangelizar um estômago vazio? Bom, possível até que né? Porque o evangelho não depende só de comida, né? Como a Bíblia diz que não só de pão, homem vive, mas de toda a palavra de Deus. Os apóstolos puderam viajar longas distâncias com o estômago vazio, estiveram presos por muito tempo, sem ter direito à alimentação, por aí. Então é possível, mas também temos que olhar os cuidados, né? Cuidados pessoais. Também conta muito, mesmo o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, também sensibilizou aos líderes, né? Que evitem ir a algumas viagens missionárias, deixando
a família em casa sem comida. Então temos que olhar nessas condições também nossos cuidados pessoais. É possível, mas nem tão assim recomendável. Exatamente, não tão recomendável. Okay. O que é mais difícil? Curar uma doença ou devolver esperança a alguém que já perdeu? Eu acho que o mais difícil é desenvolver uma esperança. Desenvolver uma esperança que alguém já perdeu. Neste sentido, podemos dar exemplo com mulheres decepcionadas, nesse sentido, percebes? Então, para desenvolver mais esperança, confiança, torna muito difícil. Por isso nós temos muitos jovens, mulheres que hoje em dia estão frustradas por conta disto mesmo, decepções que passam dia após dia e estão aí já a se vender no mercado. Então, porque alguém que ela confiou, ele decepcionou, então para trazer mais esperança a essa pessoa é difícil. É que nem alguém mesmo que sofreu burla por aí, então quando vem outras pessoas que tinham oportunidade por aí, ele já não acredita mais. Ele já acaba dando nome a qualquer pessoa por aí, todos são iguais por aí, então a questão disso aí desenvolver uma esperança mais difícil. E vamos agora, quando faltam poucos minutos para o fim deste episódio, vamos a perguntas rápidas, ping-pong. Um líder que o inspira? Uma resposta tipo um líder que o inspira. O líder que me inspira é o próprio meu pai. Uma injustiça que gostaria de eliminar? É a desigualdade. Um valor inegociável? Dignidade, caráter. Uma crítica que aceita? Que deve fazer coisa correta. Uma crítica que considera injusta? Desiste lá isso. Ora bem, estamos já no fim deste programa, mas antes temos a rubrica Ponto de Viragem. Queremos já a seguir convidar o nosso convidado para poder deixar palavras mestras que podem virar a sua vida para si que nos acompanha. E não se esqueça de partilhar este vídeo, deixe a sua opinião, o seu comentário sobre este assunto que temos vindo a desenvolver. Todos nós precisamos de Cristo, né? Que é o nosso Salvador, porque é através do Evangelho que nós podemos conseguir descobrir certas soluções para o bem-estar das nossas vidas, da nossa família, porque tem pessoas que na verdade passam por vários problemas sociais, pessoais, na verdade, que não têm encontrado solução, mas nós estamos aqui para dizer que o Evangelho é a solução, na verdade. Você tem que aceitar o Evangelho de Cristo, ter um mentor para dar acompanhamento, para você descobrir certos propósitos da sua vida e poder ter uma direção certa para o desenvolvimento da sua vida, porque nós precisamos, na verdade, sempre de mentores para que nos dê uma orientação. Então, viver simplesmente por viver, isso não resulta nada. Da idade já ir embora, você precisa de procurar uma solução já agora, né? E também aconselho aos jovens a serem criativos, a descobrir a sua identidade e ir e correr atrás dos seus propósitos, né? Para poder ter sucesso na vida, porque viver só por viver não resulta nada reclamando por aí. Então você tem que parar por um momento, refletir a sua vida, e é daí da reflexão que pode nascer a descoberta da sua potencialidade e começar já a ir atrás dos seus propósitos. Por isso dizer que a missão não é só ir longe, a missão nasce a partir de amor e ser alguém que carrega empatia com o próximo. Por isso vou dizer aquilo que diz o Papa Francisco, né, em um dos seus discursos, que o mar não bebe a sua própria água, as árvores não consomem seus próprios frutos, o sol não brilha só para si. Se nós formos olhar o ambiente em si que nós vivemos ou que nos rodeia, não vive só para si, é para nós. Então nós como pessoas também temos que viver para o próximo e termos esse coração missionário, sentir a necessidade, na verdade, de poder e termos esse privilégio. Sempre temos que apoiar as pessoas que precisam do nosso apoio, são fã de vizinhança, na sua igreja, no seu trabalho. Há pessoas que sofrem psicologicamente e estão com estresse pós-traumáticos. Então, se você descobrir essas pessoas,
vai e converse com essas pessoas. Você estará aí fazendo bem, né? Então, quando você consegue ver o rosto do próximo alegre por conta de ti, então aí eu acredito que você vai descarregar uma paz internamente. Muito obrigado. Chama-se Messias Armando Saúl, é técnico de saúde, é também evangelista, missionário, filantropo, que tem desenvolvido várias atividades no sentido de apoiar as comunidades vulneráveis. E nós marcamos o ponto final deste episódio que por muitas horas falamos de muita coisa. Para si que nos acompanha, pedimos que partilhe este episódio, deixe o seu comentário e não se esqueça de seguir a página. Assim estará a nos ajudar a crescer. Portanto, é tudo por hora. Meu nome sou Rafael Cocorico e em nome de uma vasta equipa que torna possível essa transmissão, receba então um forte abraço. Mas antes, lembre-se, a pessoa com a mentalidade pobre é como um pneu. Quanto mais anda, mais pobre fica.